o jovem David chegou em casa. Seus pais o aguardavam com muita preocupação, mas haviam se comprometido em deixá-lo fazer essa caminhada solitária. Desta maneira, quando o viram, eles, atônitos, foram saber como ele estava. Mas foi imediata a impressão que tiveram que algo anormal havia acontecido, pois o seu rosto reluzia uma luz de contentamento jamais vista. Tudo levou 17 anos. Passou rápido demais. A preocupação da família com o desfecho da vida do filho muito amado. Eles questionaram: filho, como foi a sua primeira experiência? Um caminhar solitário pela cidade. Ele disse: foi maravilhoso, mamãe, papai, maravilhoso. Eu preciso fazer mais vezes. Ao observar o filho tão bem como nunca antes, eles acabaram entendendo que seria uma experiência positiva, tendo em vista o resultado com que ele retornou para o lar. Ele não quis entrar em mais detalhes, ele não estava preparado para dizer, o quanto as suas emoções foram afloradas por aquele encontro inusitado, impensado, que ele jamais podia imaginar que lhe acometeria um dia em sua vida. E quanto mais quando se aproximava o desfecho de seu diagnóstico. Entristecedor. Quanto tempo será que ele ainda tinha? Mas ele estava bem perto de completar 18 anos. Portanto, segundo a medicina, pouquíssimos dias. Mas não importava nada para ele agora. Ele tinha encontrado um motivo para viver com mais intensidade aqueles dias que o faltasse. Ânimo, ele superaria. Se faltasse disposição, ele sobreporia. Ele estava determinado em viver com intensidade, que na verdade deveria ser a norma de todo homem, viver cada dia intensamente. Nós nunca saberemos qual vai ser o último dia, qual vai ser a nossa última batida do coração, o último respiro, o fôlego de vida, não é mesmo? Então, talvez fosse muito positivo que parássemos alguns instantes e reavaliássemos. Nós estamos entrando num novo ano. Por que não vivê-lo melhor? Por que não explorar melhor cada oportunidade? E nós aqui as criamos em cada fração do nosso viver. Naquela noite que começava, ele não quis se alimentar. Ele não tinha estômago para realizar uma digestão. Estava efusivo internamente. Aquele rosto dócil, aquele sorriso jamais visto, dirigido para ele, falava mais alto do que todas as coisas. E, na verdade, ele nunca se alimentou bem, ou naturalmente, como a maioria de nós, porque todo alimento para ele tinha que ser cozido para prevenir infecções de ordem bacteriológicas ou virais. Mas agora aquilo não era tão importante no seu coração. Ele estava tão feliz pela descoberta que ele sonhou uma boa parte da noite com aquela jovem tão linda. Amanheceu o dia, ele começou a fazer planos. Ele precisava voltar lá. E ele pediu para sua mãe que o permitisse se alimentar como o resto da família. Ele não queria mais aqueles alimentos, aquela comida de ordem hospitalar. E ele começou a comer algumas frutas, tomou água de coco tirado da própria fruta, com o fruto.
Ele estava super animado. E no começo da tarde, lá se foi aquele jovem entusiasmado até aquela loja de CDs. Ele tinha um propósito. Ao chegar lá, primeiro ele olhou pela vitrine, como ele sempre ou tinha feito anteriormente. E lá estava ela, atendendo docilmente os clientes da loja. Linda, sorridente. Então ele entrou e agora recebeu ele mesmo um novo sorriso e até um ar de surpresa. Disse ela: "Você aqui de novo?" Sim, ele pegou qualquer CD, entregou para ela. Eu vim buscar esse CD. E ela disse: "Você quer que mais uma vez eu embrulhe para presente?" Sim, será para mim, mas eu gostaria que embrulhasse. E ela foi ao outro balcão, cuidadosamente fez o embrulho, levou 2 minutos, trazendo de volta, muito bem arrumadinho. Ele pôde pagar, e ela dizia, enquanto passava o cartão na maquininha, que ela estava feliz em poder tê-lo atendido mais uma vez. E ela falava graciosamente. O sorriso não lhe saía do rosto. E ele também até sorriu, mas ele não conseguia dizer mais nada. Ele tinha no seu coração um futuro muito incerto. Então talvez isso o bloqueava potentemente. A jovem foi chamada por um outro cliente que ela já estava assistindo. Ela pediu um instante, por favor. E ele a olhava com uma profunda doçura no seu coração. É como se desejasse que não continuasse a correr o tempo, mas que ele pudesse ali, demoradamente, ver aquela que agora era sua amada. Imagine o coração de um jovem, com todas essas lutas pessoais, em um momento deleitoso, que só o amor pode oferecer. Ela volta, vê ele estático, como que pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. E ele se despede e volta para casa. Ele volta lentamente. Ele se demorou para chegar em casa. E quando chegou, mais um pacote de CD. Ele pôs no seu armário pessoal. E seu pai e sua mãe só ficavam admirando. Que algo de tão extraordinário acontecia com cada saída do filho que eles tanto amavam. Mas entenderam que aquilo fazia muito bem para ele. E a partir de então desejaram dar total liberdade. Mesmo porque eram poucos dias que lhe restavam. Isso somente a partir daqueles dias ele sentiu esse desejo. E que esse desejo lhe causasse tanto vigor, por que impedi-lo que vivesse os seus melhores dias livre? E todas as tardes lá ia o jovem David Harrison, de 17 anos, comprar um CD, olhar a sua amada, receber os seus sorrisos enquanto estava na loja e voltar pensando que estava vivendo, e de fato estava, seus melhores dias. Agora, naquela última quinta-feira, no começo da noite, David não estava tão bem. A alegria e o entusiasmo estavam florindo do seu coração, espelhando no seu rosto, mas o seu corpo não estava ajudando, tanto como dos outros dias. Ele estava um pouco abatido,
fraco. A respiração estava um tanto ofegante. Seus pais começaram a se preocupar e falaram que ele precisava ir ao hospital para fazer os exames padrões. Ele pediu que não fosse. Ele apelou que não fosse. Ele queria a liberdade que recentemente tinha conquistado, para também, naquela sexta-feira, poder ver a sua amada. Mas, no começo da madrugada, a respiração piorou. Ele esboçou um pouco de temperatura, estava com 39,2. E os pais, vendo ele abatido, colocaram em seu automóvel e levaram até o hospital, onde o tratamento dele era mantido. A despeito dele não querer ir, ele não teve muito como reagir. Ele não estava bem. Chegando lá, foi colocado sobre ele o oxigênio, através daquelas máscaras, para aliviar o estado ofegante que ele estava. O seu coração estava bem. Ele carregava só uma preocupação. Ele queria sair naquela sexta tarde para ver a jovem que estava transformando os seus dias, ainda que últimos. Mas, infelizmente, a noite foi longa e cara para ele. Ele precisou ir para a UTI. Seu pai e sua mãe tinham permissão para ficar do lado dele. Aliás, os médicos sabiam que eram os últimos instantes. E foi isso que o médico da família, Dr. Brian, notificou, que ele estava nos últimos momentos. Que seria melhor que eles não dessem essa impressão para ele enquanto estivesse ao lado, porque não iria ajudá-lo. Imagine ficar do lado da pessoa que você mais ama, sabendo que ela está partindo para sempre, e ter que encontrar palavras que sejam edificantes, mesmo quando o céu parece estar caindo sobre nossa cabeça. Fale a verdade. Somente Deus tem essas palavras. Somente o Espírito de Deus pode apresentar qualquer situação de uma forma administrável para se viver. Principalmente os últimos instantes da vida das pessoas que mais amamos. Imagine se pudéssemos saber o último instante de cada uma delas. O que você faria? Como você trataria? Será que você falaria mais vezes eu te amo? Abraçaria mais? Perdoaria mais? Relevaria mais? Olharia com muito mais ternura? Pelo amor de Deus, reavalie o teu coração. Eu estou avaliando o meu aqui, porque as mensagens também são para mim, como são para você. O mesmo Deus quer que todos nós sejamos sensibilizados por aquele que sabe todas as coisas e quer nos ver em um estado de vida melhor, que aproveitemos mais cada oportunidade que temos, principalmente com as pessoas que carecem do nosso amor. Eu poderia dizer que pessoas boas que nos cercam muitas vezes, sim, elas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins que fazem parte da nossa vida, elas necessitam do nosso amor. E se nós vivermos julgando a elas, nunca teremos tempo para amá-las, não é verdade? Preciso agora que você preste atenção e procure compreender que os seus erros, assim como os meus erros, são o que você e eu fizemos, não quem eu e você somos. Sempre é tempo
de buscar fazer melhor. Mais uma vez, ainda dá tempo, porque estamos do lado de cada vida. Então repita para você mesmo: meus erros são o que eu fiz e não o que eu sou. Amém? Um paradigma precisa ser decifrado e removido do nosso coração. Dr. Brian disse à sua mãe que eles estavam tentando não entubá-lo para que ele pudesse descansar mais confortavelmente, mas que iriam esperar até o limite. Ele percebeu e fez sinal para o médico que não entubasse, que ele não queria. Mas ele não tinha muita escolha, não é verdade? Na hora que ele caísse inconsciente totalmente, ele poderia ser. Então, enquanto ele conseguia ter consciência, ainda que abalada pelas circunstâncias, ele disse à sua mãe que, por favor, se caso ele não pudesse mais sair dali, e sua mãe entendia que realmente era o mais provável que ele fosse até a loja de CD, em frente à praça da 4ª Avenida, e procurasse uma jovem muito linda, que o seu nome era Rose. Ele disse: mamãe, é a mais linda jovem que eu já vi na minha vida. Mães são sábias. E ela logo começou a fazer as contas. Por isso, ele chegava reluzente todas as tardes. Porque ele encontrava alguém que tocou profundamente seu coração. E David concluiu dizendo: mamãe, segurando na mão da mãezinha, prometa que a senhora fará isto. Diga para ela o que eu nunca consegui. Como assim, filho? Eu não consegui. Que eu amei de todo o meu coração. A senhora promete, mamãe? Agora a mãe não conseguiu conter. As lágrimas começaram a fluir dos seus olhos. E ele disse: não, mamãe, não chore por mim. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu encontrei alguém além de ti, mamãe, além do papai, que eu amei com todas as minhas forças e que se importou comigo de alguma maneira. Logo, amenizado a sua aflição, ele pegou no sono. Aliás, ele estava muito fraquinho. Seu pai chegou que tinha ido buscar algumas roupas para ele, sem saber bem porquê. Porque na UTI não usavam-se roupa dos próprios pacientes. Mas alguém havia pedido, provavelmente, para depois que ele descansasse. Sua mãe disse ao pai que, por favor, ficasse com ele, que ela tinha uma missão muito importante. Já era o final da manhã, próximo à hora do almoço. E a sua mãe foi fazer algo incompreensível para muitos. Talvez você não seja capaz de imaginar, mas é algo tão incrível que amanhã eu quero compartilhar para você. Então não perca a continuidade dessa história, porque ela pode te trazer elementos para valorizar muito mais a tua vida. E para você vivê-la com muito mais intensidade e amor. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu apresento esta alma preciosa que ora conosco. Não preciso, Pai, ser nenhum tipo de adivinho para saber o quanto todos, inclusive eu, precisamos de uma cobertura de oração.
Aliás, a oração intercessora é a mais poderosa que há debaixo do céu. E alguém que nos ama e ora por nós tem um poder singular, inquestionável, inquebrantável. A oração nunca cai por terra, principalmente quando é feita em nome de Jesus. Então, Pai, eu estendo as mãos ao alto, dirigindo ao teu altar, e peço por esse coração que bate agora. Eu peço pelas agonias que muitas vezes tentam transbordar do seu coração. Eu peço pela família que ele e ela representam, pelos filhinhos que alguns têm, pelas dores que muitas vezes eles têm causado. Eu peço, Pai, por aqueles que estão solitários, aqueles que não tiveram uma chance satisfatória de encontrar alguém que os amasse, que os compreendesse e que pelejasse ao lado dele ou dela. Eu sei, Pai, que o Senhor sabe todas as coisas e está preparando cada um de nós para viver os melhores dias de nossas vidas. Está buscando de todas as maneiras nos tornar mais maduros, mais adultos espirituais, porque muitas vezes não passamos de adolescentes, como eu vivi 40 anos da minha adolescência espiritual. Perdoa, Senhor, perdoa, não só a mim, mas a muitos que também têm consciência disto. Desta maneira, Pai, eu rogo, repreenda todo o espírito de desilusão, de conformidade com esse mundo, pensamentos sofismáticos que só nos fazem atrasar na jornada dos nossos dias. Ainda que alguns de nós possamos estar perto dos últimos, o Senhor pode torná-los simplesmente extraordinários, ao ponto que eles se emendam à eternidade. Eu não duvido do meu Deus. E oxalá nenhum de nós o duvidemos. Portanto, eu selo essa humilde prece, pedindo a bênção, uma bênção especial de conforto, de paz e de amor para todos que estão conosco e aqueles que vão receber essa mensagem. Em nome de Jesus, cai por terra o que não te pertence e aflore no coração o que vem de Jesus. Amém